Pessoal, bora lá? Vamos começar? Como é que tá aí? Todo mundo já tá a postos aí? Beleza. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui o sistema de vocês, né? O AVA, pra gente relembrar algumas datas aqui importantes, tá? Então, vocês estão na UC7, né? Parte de leitura e interpretação de desenho mecânico. E aí, pessoal, é importante vocês ficarem atentos sempre que a data de entrega das atividades, né? Então, vocês têm aqui duas atividades de superação para serem enviadas, né? Até o término aqui da nossa UC. Então, lembrando que aqui no meio vocês vão ter um intervalo de férias, né? Então, é sempre importante aqui vocês se atentarem a essas datas para não perder a hora, né? Então, realmente aqui vocês precisam enviar essas atividades, tá? Hoje a gente está aqui no dia 2, né? Então a gente já está aqui quase caminhando para metade do nosso curso, beleza? E na aula passada, vocês fizeram uma atividade, certo? Então vocês tiveram uma palestra, se eu não me engano, né? E aí foi enviado na plataforma uma atividade para vocês fazerem, certo? Todo mundo conseguiu fazer? Eu não consegui. Será que você podia explicar pra gente como é que faz ela? Eu acho ela confusa. Você achou confusa? Então vamos lá. Lembrando que essa atividade ela vai ser pontuada também, tá, pessoal? Todo mundo enxergando aí? Dá um joinha aí. Vocês têm que interagir comigo, pessoal, porque quando eu tô apresentando a tela assim, eu quase não enxergo vocês aí. Então, abre o microfone, conversa, vamos perguntar, tirar as dúvidas, né? Então, é importante essa interação aí, até para a gente se conhecer melhor, né? E eu entender as dúvidas de cada um, beleza? Então, a atividade aqui, né, dessa que eu passei para vocês fazerem, é semelhante à primeira atividade de superação que é para ser entregue, né? Então, eu tentei realmente fazer algo ali bem semelhante com o que a gente já viu, né? E para realmente ali consolidar todos os conceitos que foram apresentados. Então, para vocês realmente relembrarem ali tudo que foi visto. Então, essa situação aqui foi para representar uma situação real de trabalho, né? Em que você, já atuando ali como um mecânico de máquinas industriais, que utiliza, né, equipamentos importados dos Estados Unidos, beleza? Então, você é um mecânico de máquinas industriais e lá nessa indústria sua existe equipamentos que são importados, beleza? Então, durante uma manutenção preventiva, ou seja, durante uma parada de máquina para fazer uma manutenção, você encontrou uma peça, né, daquela máquina ali específica que deve ser produzida para substituição. Ou seja, durante ali a manutenção, você abriu a máquina, viu que tinha uma peça ali já com determinado desgaste, certo? E aí você precisa fazer o projeto, né, para substituir essa peça. E aí, qual que é o passo quando a gente tem uma situação dessa, né? Então a gente recorre à documentação técnica ali daquela máquina. Então, sempre quando a gente está num ambiente fabril, né, que tem ali realmente máquinas que a gente precisa fazer as manutenções, quando a gente não conhece alguma informação daquela máquina, a gente precisa ir na documentação técnica que o fabricante manda, né, que são os famosos datasheet.
Então, os datasheets das máquinas são realmente todo aquele arcabouço de documentos, né, que a gente tem com as informações da máquina. Então, você pegou a documentação dessa máquina e viu que a peça que você tem que produzir, as dimensões dela estavam em polegadas, né? E a gente sabe que aqui no sistema métrico nosso, né, a gente utiliza as dimensões em milímetro para peças, certo? E aí, o que que é para você fazer? Atividade proposta. Primeiramente, converter essas unidades de medida aqui, fornecidas de polegadas, né, que estão em polegadas, para milímetros. Ou seja, então essas medidas aqui, ó, então todas essas medidas aqui estão em polegadas. Ou seja, isso aqui é 9, então é 9, a representação é dois tracinhos, 9 polegadas. Então, basicamente, era pegar todas essas medidas aqui em polegadas e converter elas para milímetro, certo? Aqui tá tranquilo? Todo mundo lembra como que converte? Beleza, agora tá dando para entender melhor. Então tá, então vamos lá. Se a gente lembrar, uma polegada, ela representa 25,4 milímetros, correto? Pode falar, Carlos. Ele levantou a mão? Então, basicamente, pessoal, que é uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, vamos converter essa medida aqui, ó. Vamos pegar essa vista aqui e converter as medidas dela, né? Então, para ficar bem exemplificado aí para vocês. Então, se uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? 9 polegadas equivale a quanto? X, né? Então a gente pega aqui, multiplica cruzado, certo? 25,4 vezes 9 e encontra a dimensão dessa peça. Então, me ajuda aí, quanto que é 25,4 vezes 9? Alguém faz aí? Dá 228, eu acho. 228, alguma coisa, né? 6 0,6. milímetros. Beleza? Então a gente converteu uma das medidas aqui. Agora converter a outra, né? Então, regra de 3, né? Então, uma polegada é 25,4 milímetros, certo? 5 polegadas equivale a quanto? Vou colocar aqui x2. X2 é 25,4. Dá quanto? 25,4 vezes 5. Tá? 127, né? Isso. 127 milímetros. Beleza? Então, isso você faz para todas as medidas. Então, na aplicação da regra de 3 aqui, a gente viu que para converter de polegada para milímetro, basta multiplicar aqui, né, a dimensão que está em polegada por 25,4, que é o fator de conversão de polegada para milímetro. Então, essa medida aqui vai ser o quê? 20 vezes 25,4, certo? 20 vezes 25,4 dá 508. Então, essa medida aqui, ó, é 508 milímetros. Então, como essa dimensão aqui é igual, é 508 milímetros também, e assim sucessivamente, certo? Então, a letra A aqui, né, é basicamente para a gente fazer isso. Realmente pegar essas unidades aqui que estão em polegadas, né, e converter para milímetros. Então, tranquilo, né? Beleza. Aí agora, né, você precisa realizar, né, precisa fazer um novo desenho técnico dessas principais vistas aqui, com a cotagem técnica já convertida em milímetros. Ou seja, é realmente pegar esse desenho aqui, nessas dimensões, e passar ela para milímetro. Por quê? Porque esse desenho vai ser enviado lá para o seu setor de fabricação, né? Então, ou para o setor aonde realmente, ou para um terceirizado, ou algum lugar que você vai mandar para usinar essa peça aqui, certo? Então, é pegar, depois que você fez essa conversão de cada medida, é realmente desenhar aqui
essas novas dimensões, né, com a cota já em milímetro. Então, por exemplo, eu pego esse pedaço aqui, né, essa cota, colo ela aqui, por exemplo, e eu faço a cotagem dela, né, de acordo com a nova medida que a gente fez. Então, era basicamente para fazer isso. Então, lembra lá das técnicas de para a gente cotar um desenho. Eu puxo aqui as linhas auxiliares, lembra? Então, eu puxo aqui a linha auxiliar, certo? Então, aqui, ó, tá vendo? Esse limite da cota aqui é chamado de linhas auxiliar, certo? Então, dessa parte até essa daqui, que é uma face oculta dela, até a outra aqui. Então, eu puxo essas linhas. Opa, eu puxo a linha auxiliar aqui, certo? E aí eu faço a representação, né, da linha de chamada da cota. Então, é uma linha reta aqui, né, linha contínua, lembra lá das representações dos tipos de linha, e com a seta para indicar aqui o final da cota, né? Então, indico o final da cota aqui, e agora eu coloco aqui essa cotagem em milímetros. Então, por exemplo, a gente tem aqui 228,6 milímetros. Então, eu coloco ela aqui, 228,6 milímetros. E essa daqui é 127. Então, a letra B era basicamente para representar as peças com as novas medidas em milímetro. Era a gente fazer isso daqui, certo? Na letra C, a gente precisa identificar cada vista, ou seja, de acordo com essa representação aqui tridimensional da peça, né, foi mostrado aqui as, as vistas, né? Então a gente precisa nomear cada vista dessa. Então deixa eu apagar aqui. Então seria identificar, por exemplo, essa vista aqui. Qual que é essa vista? Vamos olhar aqui o desenho. Então todo mundo olha aqui para o desenho aqui para a peça representada tridimensionalmente, certo? Então, vocês lembram lá do sistema de projeções, né? Que aqui no Brasil a gente costuma usar o sistema do terceiro diedro, certo? Em que, quando eu tenho uma vista frontal, é como se eu, observador, estivesse olhando a peça nesse sentido. Então, eu vou desenhar meu olho aqui, né? Então, esse aqui é meu olho. Então, os cílios aqui. Eu estou vendo a peça, né? Nesse sentido. E ela está sendo projetada aqui, né? Então, está sendo a vista frontal, ou seja, a forma como eu enxergo essa peça, né? Na face frontal dela. Então, lembra lá que no terceiro diedro, o plano, né, de projeção, ele se encontra entre o observador e a peça, certo? Então, é como se meu plano de projeção tivesse aqui, certo? Então, essa primeira vista aqui, ó, então eu tô vendo essa face, então eu tô vendo essa face, certo? E vejo essa face, certo? E aqui uma linha que delimita as duas, né? Certo? Pessoal? Certinho. Beleza, beleza. Então, beleza. Só que isso é a vista frontal, né? Então, assim, como que a gente determina? Aí aqui, ó, eu tenho minha peça representada, né, tridimensionalmente no sistema na projeção, né? Então, eu tenho aqui uma vista isométrica, né, da peça. Ou seja, então todos esses eixos aqui dela estão, né? Então, os eixos de dimensão dela aqui, ó, certo? Então, eu estou vendo a peça nesse sentido aqui, certo? Nessa vista. Então, qual que é a vista frontal aqui? Hein?
Essa daí que tá com a setinha, né? A vista frontal. Isso, então eu tô aqui, então tá com a seta aqui, né? Então minha vista frontal tá desse lado aqui. Então o que que eu enxergo? Dentre essas três vistas aqui, qual que seria a vista frontal? Então você, observador, tá com o olho para cá, certo? Então qual que você tá vendo? Tá vendo? Essa Isso, essa aí daqui é a vista frontal, certo? Então observe que a vista, né, que a gente está querendo representar da peça, realmente depende de como eu estou olhando a minha peça, certo? Então, é basicamente a gente nomear, né, cada vista dessa, qual que é a vista frontal, qual que é a vista lateral esquerda e qual que é a vista superior. Então, a vista superior é como se você estivesse olhando a peça de cima para baixo, né, e a representação dessa peça aqui. Então, observe que aqui de cima para baixo, eu estou vendo, peraí, pessoal, aqui, deixa eu apagar aqui. Então é como a vista superior, né? É como se eu estivesse vendo a minha peça, né? Daqui de cima para baixo, realmente. Então eu enxergo essa face aqui, eu enxergo essa face aqui e eu enxergo essa outra face aqui, certo? Então é realmente essa vista superior aqui, beleza? e essa outra. Tá escrito vista embaixo. Então, aqui eu falei errado um negócio para vocês. Então, sistema de projeto, essa daqui, ó, essa daqui era a frontal, foi a primeira que eu desenhei, e essa daqui é a lateral esquerda. Por quê? Porque a gente está olhando ela aqui, né? E a projeção dela está sendo sempre nesse sentido aqui, ó. Então, quando eu tenho a vista frontal, quando eu represento a outra vista desse lado, é a vista lateral esquerda. Isso quando a gente está falando de terceiro diedro, tá? E a vista para baixo aqui, ela é representada, é a vista superior. Então, dá uma olhada lá na apostila, né? Relembra esses conceitos de vista de terceiro diedro, de vista frontal, vista lateral, porque isso é importante. Beleza, então é identificar aqui qual que é a vista frontal, superior e vista lateral esquerda, certo? E aí a gente identificar qual projeção que foi utilizada para representar essa peça 3D, né? Então, qual tipo de projeção que foi utilizada? Se foi a projeção em cavaleira, se foi a isométrica. Então, é realmente identificar, né? Escrever aqui que foi utilizado qual tipo de projeção, certo? Então, ficou claro? Ficou. Deu para entender melhor agora. Então, beleza. Vamos aqui pro Essa conteúdo. superação B, você podia dar uma olhada nela para mim, por favor. Oi? Superação B, você podia estar dando uma explicada nela um pouco? A primeira superação aqui, Isso, a superação B. superação B ou a superação 2? A 2, superação Ah, tá. 2. Então, aí na superação 2 vai envolver um pouco dos conteúdos que a gente não viu, né? Então, a gente vai ter que ver os tipos de acabamento de peça, questão de rugosidade, né? Então, ainda é um pouco mais para frente, tá? Então, beleza. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando o PowerPoint aí? Então, pessoal, eu vou passar uma. Vocês estão enxergando, né? Então, pessoal, aqui, né, a gente tem o que eu falei lá, né, que é os tipos de representação da minha peça, né? Quando eu tenho uma representação do desenho tridimensional, eu posso representar ele de diversas formas, né?
a mais comum da gente representar as vistas, né, a forma como eu enxergo um objeto 3D, pode ser pela projeção aqui em cavaleira ou na vista isométrica, certo? Tanto a cavaleira quanto a isométrica é muito utilizada. Só que para desenhos mecânicos, a mais utilizada é realmente a vista isométrica, em que eu tenho cada eixo dimensional da minha peça, né? Ou seja, a largura, a altura e a comprimento, né? A altura e a espessura dessa peça, todos esses eixos aqui, eles formam entre si 120 graus, certo? Então, a forma, por exemplo, igual quando a gente estava olhando o nosso exemplo lá, então aquela vista lá, representada 3D, ela é uma vista isométrica. Então, na vista isométrica, eu consigo preservar, né, aquela noção de dimensão da peça, sem ter uma distorção, né, de alguma dimensão da peça. Já na vista em cavaleira, né, eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo formado entre uma dimensão da peça e a horizontal de referência, ele já forma 45 graus, né? Então, eu já tenho aqui uma peça, quando ela é representada dessa forma, ela já tem uma noção, a gente tem uma noção dessa dimensão aqui, né? Por exemplo, o comprimento aqui, que ele já é mais prolongado. Então a gente perde um pouco, né? A gente tem um pouco de distorção quando utiliza a, a vista cavaleira, certo? E aqui ao lado a gente tem a forma como a gente realiza a cotagem dos desenhos mecânicos, né? Então a gente realmente eu tenho aqui um retângulo, por exemplo, né? E aí eu preciso fazer a cota desse desenho. Então, a cota, basicamente, ele é composta pelo valor unitário da dimensão, né? Então, realmente, o valor numérico aqui que representa essa dimensão. Então, é 2 aqui. Então, quando é desenho mecânico, né? Então, a dimensão que a gente utiliza, né? A unidade de medida é o milímetro. Então, ele pode ser oculto aqui em desenhos técnicos da área da mecânica, porque é subtendido, é padronizado que a gente desenha peças, né, em milímetros. Então, quando eu vou fazer essa cotagem, eu tenho as linhas auxiliar para indicar onde que eu estou puxando essa cota, né? E aí eu puxo aqui realmente a minha linha de chamada que a gente costuma falar, né? Onde eu tenho a representação do valor unitário dessa dimensão, certo? E a linha de cota aqui, onde as setas vão me indicar o final, né? As extremidades dessa dimensão. E aí, pessoal, a gente tem aqui que um desenho mecânico, né? Ele é uma representação gráfica de uma peça que, na realidade, ela é tridimensional. Então, quando a gente faz o desenho, né, é realmente pegar aquela peça que é tridimensional e representar ela no plano, certo? E aí surge aquela questão das nossas vistas, né? Então, a forma como eu enxergo a minha peça, né, como eu represento, vai definir o número de vistas. Então, uma peça tridimensional, ela pode ser representada, né? Então, se a gente vê essa peça tridimensional, ela pode ser representada por 6 tipos de vista, né? Então, é como se eu tivesse um cubo aqui nessa minha peça tridimensional e eu posso enxergar ela de 6 formas diferentes. Então, eu posso enxergar essa peça aqui de frente, pela lateral esquerda dela aqui, pela lateral direita dessa peça, pela parte de trás, né? Então, a vista traseira aqui, certo? Eu posso ver ela de cima para baixo, ou seja, a minha vista é superior, e eu posso ver ela de baixo para cima, minha vista lateral. Só que é suficiente para eu conseguir representar uma peça apenas 3 vistas, né? Padronizada. E a depender da complexidade desse desenho, a gente pode ter vistas auxiliares, né? Vistas complementares, certo? E aí a gente viu a questão da diferença entre corte e seção, né? Então, a principal diferença de corte e da seção é que o corte, a gente tem um plano de corte sobre a peça e a representação, né? Eu consigo ver a peça representada realmente onde esse plano passa, né? E o que está atrás desse plano de corte. Então, aqui um exemplo. Então, eu tenho a mesma peça, né? Representada em forma de corte e em forma de seção. E aí eu tenho o meu plano de corte, o plano de seção passando sobre a peça. No corte, eu já consigo visualizar, né, a superfície onde é cortada
aqui no caso a parte sólida, preenchida, né? Mostra o meu furo e eu consigo ver até a parede de trás aqui, né? Dessa minha peça. Já na seção, quando o plano de seção passa sobre a peça, eu tenho a representação apenas do que encosta nesse plano de seção. Então, eu tenho a representação aqui da minha parte sólida da peça, né? E já não consigo enxergar mais o que está atrás, né, desse plano de seção. E no corte eu já tenho essa noção aqui, eu já enxergo o que tem para trás dessa peça, certo? E a gente viu os tipos de linha, né? Então, quando eu tenho linha contínua larga, eu uso em arestas contorno visível. Quando é estreita, eu uso para linhas auxiliares, linhas de cota. Quando é estreita, mão livre, né? Quando eu tenho cortes parciais, limites de vista, linha tracejada, né? Quando eu represento contornos não visíveis e arestas também não visíveis. Traço ponto aqui, né? Eu já represento em linhas de centro, linhas de simetria, trajetórias. Quando eu tenho aqui, né, as linhas que mudam de direção, né? Então eu represento traço e ponto estreito aqui, e nas mudanças de direção já é uma linha mais larga. Isso daqui é, por exemplo, quando eu tenho um corte, né, que passa por direções específicas que eu quero representar. Então, se eu tenho uma peça muito complexa, eu passo esse tipo de linha para representar realmente o corte, né, os detalhes da peça que eu quero ver. A gente viu a questão de escalas, né? Então, a escala é uma representação proporcional entre as dimensões de algum objeto, certo? Em relação às dimensões reais desse objeto. Então, quando eu for desenhar o objeto, se ele é grande demais, né, eu preciso reduzir esse desenho para caber na minha folha de desenho. Então, eu utilizo uma escala de redução. Se o desenho ele é muito pequeno, né, e eu preciso representar uma quantidade de detalhes ali, eu utilizo uma escala de ampliação, que é para realmente conseguir enxergar todos os detalhes dessa peça. Agora, se a peça, né, o objeto, ele já tem uma dimensão que caiba, né, no desenho, eu posso representar em escala natural, certo? Em que a unidade utilizada no desenho é a mesma utilizada, é a mesma da dimensão do objeto real. E aqui a forma como a gente representa, né? Então, escala de redução, eu tenho que a cada uma unidade de desenho, né? Eu representei duas unidades do objeto real. Ou seja, eu reduzi esse objeto, né, em duas vezes para conseguir representar ele no meu desenho. A escala natural, né? Eu mantenho realmente as mesmas dimensões, de um para um, e a escala de ampliação eu pego esse desenho, né, e duplico ele, né, por exemplo, essa representação aqui, né, na escala 2 para 1, eu dupliquei a dimensão real do meu objeto. Então, no desenho, né, a cada duas unidades do desenho vai me representar uma unidade, né, do meu objeto real. A questão do corte, né? Então, o corte ele representa ali uma divisão que em desenho técnico, né, ele é usado para representar partes internas da peça, certo? Então, a gente tem um corte total, né, em que eu faço uma representação do corte em toda a extensão da peça. Então, tá vendo aqui o plano de corte, né? Então, é um plano imaginário que eu passo em determinado ponto da peça que eu queira representar a parte interna dele, certo? Então, o corte total, ele pega toda a extensão da minha peça. Então, dependendo do modelo da peça, o único corte, né, pode não ser suficiente para eu mostrar todos os elementos internos ali que eu quero analisar, certo? E aí eu venho para a parte do meio corte, beleza? Então, o meio corte, ele é aplicado em desenhos de peças simétricas, certo? O que que é uma peça simétrica? É que realmente, né, a partir de um eixo ali de simetria, ela é igual, né, de um lado e de outro, certo? Então, por isso, quando a peça é simétrica, né, apenas metade da vista ali, ela já é suficiente para eu mostrar como que seria a parte interna dela, certo?
E uma grande vantagem desse corte aqui é o fato da gente indicar, né, em uma única vista, detalhes internos e externos da peça. E aí já o corte parcial, né? Então, em algumas peças, os elementos internos que devem ser analisados, eles estão concentrados em uma parte específica da peça, né? Como é o exemplo aqui desse eixo que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, nesses casos, é necessário, né, imaginar que os cortes atravessam toda. Eu não preciso ter cortes que atravessam toda a extensão da minha peça. Então, é suficiente, né, eu representar um corte que atinge ali apenas os elementos que eu quero destacar, né? Então, por exemplo, esse pino aqui, né, ele entra, esse furo aqui, ele entra só até um ponto da peça. O restante dela aqui, por exemplo, é sólida. Então não tem necessidade de eu representar, né, um corte de extensão total aqui na peça. Eu realmente faço um corte, né, em determinado ponto que eu quero representar da minha peça, dar destaque, certo? Então, quando a gente tem um desenho aqui técnico, né, em duas dimensões, né, no plano, eu represento aqui essa linha, tá vendo? Lembra lá da linha contínua à mão livre? Então, para representar aqui as extremidades desse meu corte parcial. E o corte em desvio, lembra lá da linha tracejada, em que a mudança de direção ela era mais grossa? Então, é justamente para eu representar essas peças aqui, né, com corte em desvio. Então, quando a peça, né, ela tem elementos internos que não estão alinhados, ou seja, eu quero representar detalhes da peça em que não estão alinhados. Se eu passar um corte, né, seja ele total ou parcial, um plano de corte reto, vai ficar detalhes ali que eu não vou conseguir representar da minha peça. E é aí que o corte em desvio nasce, certo? Então ele vem realmente para eu conseguir mostrar todos esses detalhes que estão fora de alinhamento. Então, por exemplo, essa peça, né? Eu quero mostrar aqui realmente o detalhe desse furo, né? Desse furo circular, desse furo retangular e do outro furo. Eu quero demonstrar no meu detalhe que eu tenho aqui na minha vista, né? Que eu tenho esses detalhes internos da peça. E eu realmente passo um plano de corte aqui, realmente desalinhado, passando por onde eu quero mostrar esses detalhes. E a gente tem os cortes rebatidos, né? Então, o corte rebatido ele é uma técnica utilizada para representar detalhes internos de uma peça que não são visíveis em uma vista de projeção convencional, certo? Então, eu pego aqui, tá vendo? Ah, se a gente olhar aqui na parte inferior esquerda, né? Eu faço um corte aqui rebatido. Então, o corte ele começa aqui, né? Então, nessa diagonal aqui, se ele não fosse um corte rebatido, ele continuaria, né? Aqui eu não conseguiria representar esse outro furo aqui. Então, eu faço um corte rebatido, né? Então, ele é uma vista, o corte rebatido, ele é uma ferramenta, né? Para mostrar o que está dentro de uma peça sem a necessidade de criar ali diversas vistas explodidas ou vistas seccionadas. E quando a gente tem, né, a omissão do corte, ou seja, quando eu tenho, né, nervuras e braços de peças, elas não apresentam achuras quando são atingidas pela linha e de indicação de corte, certo? Então, lembra lá que quando eu tenho meu plano de corte, que ele passa sobre uma peça e aquela peça tem partes sólidas, né? Onde o plano de corte passa, eu represento com uma achura realmente para indicar que ali é uma parte sólida do meu material. Só que quando eu tenho nervuras, né? Aqui, por exemplo, nervuras ou esses braços de peça de reforço, eu não represento ele de forma achurada, beleza? E quando eu tenho peças, né, que elas são muito compridas, que a dimensão dela é muito comprida e fica inviável de eu representar a peça inteira, né, eu utilizo da método de rupturas, né, que é uma técnica utilizada para representar áreas cortadas ou seccionadas em um objeto de forma a exibir detalhes internos sem a necessidade de criar uma seção completa. Ela é bem útil para mostrar detalhes complexos, né, em objetos maiores ou para evitar ali da gente criar várias seções que podem tornar o desenho mais confuso.
Então, se eu represento ali, saio representando muito detalhe, ou se eu represento alguns detalhes duplicado, muitas vezes, ao invés de gerar uma facilidade para quem está interpretando meu desenho, vai deixar ele mais confuso, né? Então, eu realmente tenho que passar a quantidade de detalhes exatas ali para entendimento do meu detalhe, do meu desenho. Então, quando a peça é muito grande, né, é que realmente a gente usa a ruptura, ou seja, então observe aqui, né, essa dimensão dessa comprimento de arco aqui, né, eu crio uma ruptura, né, então para o meu desenho não ficar muito comprido, eu utilizo desse elemento de ruptura para criar, né, para conseguir representar toda essa peça em um único desenho. Então, observe que essa dimensão aqui, né, ela é muito maior que as demais dimensões do meu desenho. Se eu fosse representar, né, essa peça completa no meu desenho, ia ficar, né, ia utilizar uma folha muito grande ou tinha que usar uma escala de redução, né, para conseguir representar ele. E às vezes, nessa escala, eu não conseguiria passar todos os detalhes. E aí eu utilizo, né, esse artifício aqui da ruptura para indicar que essa peça aqui, né, ela é igual daqui até o final, né, e que eu tenho uma continuidade dela aqui. Aí eu utilizo da ruptura para conseguir representar esse desenho. E aí a gente já entra, né, na parte da rugosidade. Então, pessoal, a rugosidade, ela indica ali, né, a condição da superfície da minha peça, né? Então, se a gente olhar de forma microscópica para uma superfície, determinada superfície, por mais lisa e polida que ela seja a olho nu, se a gente der um zoom, né, a nível ali de conseguir ver a microscopia dessa peça, né, em nível microscópico, a gente vê que toda a superfície ela apresenta uma certa irregularidade, né? É o que a gente chama realmente de rugosidade. E dependendo da minha peça, dependendo da peça, né, a forma como eu quero ela ao final do meu processo, eu preciso indicar, né, no desenho técnico para que cada etapa do processo fabril seja feito de forma certa, certo? Então, se eu quero, por exemplo, uma peça, né, se eu tenho uma peça com um detalhe ao final que eu quero uma superfície brilhosa, uma superfície lisa, ou seja, um móvel ali de luxo, ou alguma, por exemplo, a superfície de um carro, né, que seja realmente o menos rugoso possível, eu utilizo os símbolos de rugosidade, né, para que cada processo de fabricação, né, seja dos processos de conformação ou de usinagem, que ao final desse processo a minha superfície atinja aquele nível de rugosidade, né? Então, o símbolo básico para ser utilizado dentro dos símbolos de rugosidade é como se fosse esse V aqui, né? Então, o símbolo básico, ele é usado aqui, né? O símbolo básico ele só pode ser usado quando o significado for complementado por uma indicação. Então, eu utilizo esse símbolozinho do V aqui, se eu tiver, né, uma representação a mais ali que a gente vai ver. Já quando eu tenho esse Vzinho, como se ele fosse cortado aqui, eu quero que a minha superfície ela seja usinada, né? E o nível de rugosidade eu vou indicar aqui acima, né? Que é realmente quantos microns ali de rugosidade que eu vou querer nessa peça. Quando eu tenho esse símbolo aqui, né, como se fosse esse Vzinho e esse círculo, é uma superfície na qual eu não quero mais uma remoção de material, né? Ou seja, a superfície ela vai permanecer dessa forma, né, no estado resultante do processo de fabricação anterior, né, até o final do processo. Então, a gente tem aqui, né, os símbolos com a indicação da característica principal da rugosidade. Então, lembra lá, né, dos símbolos básicos, né, que eu preciso ter aqui, uma complementação, né, é realmente aqui o nível de rugosidade, certo? Quando eu tenho o símbolo básico acompanhado aqui, por exemplo, desse número, né, é realmente a superfície com o valor de rugosidade que eu quero. Ou seja, eu quero uma rugosidade de 3,2 microns. Ou eu tenho também tabelas, né, de códigos de rugosidade. Ou seja, a rugosidade 3,8 equivale ao código N8. Beleza?
Então a gente tem aqui também, né, os símbolos com indicações complementares, ou seja, quando eu preciso fazer um fresamento da minha superfície, eu indico que a rugosidade vai ser chegado, né, naquele valor pelo processo de fresamento, certo? E eu tenho aqui, quando eu tenho o comprimento da amostragem, eu represento o comprimento dessa amostragem embaixo do símbolo, certo? A direção das estrias, ou seja, quando eu quero as estrias perpendicular ao plano de projeção da vista, eu represento aqui o meu símbolo básico, né? Aqui e embaixo aqui representando o símbolo de perpendicularidade, certo? E esse símbolo aqui, né? Quando eu tenho o símbolo básico de rugosidade ao lado dele, né? Um número aqui, por exemplo, esse 2 significa que eu tenho que deixar mais material, né? Um sobremetal, para quando eu usinar, eu desbastar, né? Fazer um desbaste desse material até chegar na rugosidade que eu pretendo. E aí a gente tem aqui os símbolos, né? E as classes de rugosidade. Então, por exemplo, eu falei que cada valor, né, eu posso representar aqui, né, no símbolo, o valor em microns da rugosidade, ou eu posso utilizar, né, ao lado da classe de rugosidade. Então, a classe de rugosidade são letras seguidas de número que realmente codificam, né, esse valor de rugosidade em microns. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho a parte de desbaste, que é um acabamento alisado, e eu quero que fique com o valor de 12,5 microns. Então, eu represento o símbolo aqui, né, o símbolo básico, com o número, o valor, né, de rugosidade que eu quero em cima. Quando eu tenho aqui, né, esse símbolo aqui de acabamento, e aí eu indico ao lado aqui o valor de rugosidade. Significa que é uma superfície que vai passar por um processo de acabamento e que ao final desse processo ele vai chegar a uma rugosidade de 3,2 microns. Até que eu chegue aqui, né, passe por o processo de polido e retificado, que já realmente eu vou abaixando, né, mais aqui o meu valor de rugosidade. E aí eu fico com a superfície polida aqui, retificada. Até o valor de rugosidade, né, bem baixo aqui, por exemplo, de 0,1. Aí eu já tenho uma minha superfície espelhada. E aqui é o símbolo para a direção das estrias, né? Então aqui, por exemplo, eu utilizo esse símbolo aqui, né, o de igual, quando eu quero que meu acabamento, as minhas estrias, elas sejam paralelas ao plano de projeção, né? Então, se eu estou tendo uma vista frontal da minha peça aqui, então indica que as minhas estrias, elas vão ser paralelas, né, a essa projeção de vista. Quando ela é perpendicular, então realmente se eu tenho a minha direção de vista aqui, as minhas estrias vão estar perpendicular a ele, certo? E aí, na próxima aula, a gente vai ver a parte de tolerância, né? Então, vamos entrar na parte de tolerância aí para a gente conseguir, né, desenvolver aquelas habilidades para a gente fazer as atividades de superação. Beleza, pessoal? Beleza, tranquilo. Fechou, então. Boa noite aí para vocês, bom descanso. Boa noite, obrigado.